É grave, não é? Pô, o cara não tem autorização e está andando na rua armado, né? Então, observe o seguinte, até 97 é muito tempo atrás? Eu nasci em 97, né? Sou de 97. Eu não entendi o motivo do sorriso, né? Não entendi. Ó, até 97, até o ano do meu nascimento, nem crime isso era. Isso não era crime, não. Isso era meramente uma contravenção penal. A sociedade daquela época não via nessa conduta uma conduta tão grave, porque nem crime era. Isso era uma mera contravenção penal. Agora olha para cá. Olha como a nossa sociedade tem mudado e condutas que antes nem eram crime passaram a ser consideradas de forma bem mais grave, né? Passaram a ser vistas de forma mais grave. O porte ilegal de arma, até 97, era uma mera contravenção penal. Em 97 passou a ser crime. Em 2003, esse novo Estatuto do Desarmamento deu um tratamento mais grave e em 2017 virou crime hediondo. Percebe? Até 97 nem crime era e em 2017 já entra no rol dos crimes hediondos. Então, normalmente, as modificações legislativas que temos no âmbito da legislação penal são para incriminar, são para aumentar as penas, são para prever mais sanções. Então, é comum a gente pensar, já que é assim, que normalmente eu não vou aplicar essas normas de forma retroativa, né? Porque eu não posso aplicar de forma retroativa aquilo que incrimina. Por exemplo, imagine que alguém, antes de 2017, praticou o crime de porte ilegal de arma. Eu posso aplicar a lei de crimes hediondos para ele? Não, porque essa conduta só entrou no rol dos crimes hediondos a partir de 2017. Então, presta atenção, vamos lá. Já que a regra é que as leis penais se tornam com o tempo mais graves, quando eu analiso a lei penal no tempo, a regra é que essas leis não devam ser aplicadas de forma retroativa. Excepcionalmente, eu terei uma lei penal mais benéfica. E aí, portanto, excepcionalmente, eu vou aplicar essa lei de forma retroativa. Vocês entenderam aqui a sequência? Por que que a possibilidade de retroagir é a exceção? Porque só excepcionalmente se tem leis penais mais benéficas. A regra é que as leis penais, em geral, incriminem condutas que não eram consideradas crimes antes, ou que tragam situações mais gravosas para condutas que antes já eram consideradas como ilícitos penais, ok? Então a gente vai pensar nessa sequência aqui. Então é importante que a gente perceba o seguinte, vamos lá. Já que quando eu analiso lei penal no tempo, eu quero saber qual lei eu aplico para determinado crime, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é, qual era a lei vigente e eficaz no dia em que o crime foi praticado? Entenderam? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Bem, no dia que o cara praticou o crime, que lei era vigente e eficaz? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Mas percebam, para responder essa pergunta, eu preciso fazer uma outra. Qual é a outra pergunta? Qual é o critério usado para identificar o dia em que o crime foi praticado? Porque isso pode não ser tão simples quanto parece. Entenderam? Ou seja, eu preciso definir, na hora que eu vou identificar a aplicação da lei penal no tempo, eu preciso definir qual é o momento do crime. Quando foi que o crime aconteceu? Eu preciso identificar isso. Entenderam? E quem me responde isso, olha só, é o artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º do Código Penal vai responder para a gente qual é o momento do crime. Se eu não sei o momento do crime, eu não sei que lei eu vou aplicar. Como é que eu vou saber? Eu não sei se o crime aconteceu em 2017, em 2018, em 2019 ou em 2020. Qual lei eu aplico? Não sei, porque eu não tenho como identificar o momento em que o crime foi praticado. Se é impossível identificar o momento em que o crime foi praticado, é impossível saber qual das leis eu vou aplicar para aquele crime. Porque a regra é que eu aplique para o crime a lei que for vigente e eficaz
no momento em que o crime for praticado, ok? E aí o artigo 4º do Código Penal, quando ele trata disso, ele diz para a gente o seguinte, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ó, o que importa é isso aqui. Segundo o artigo 4º do Código Penal, o que importa é isso aqui. Para definir o momento do crime, me interessa saber qual é o momento da ação ou da omissão. Olha, ainda que outro seja o momento do resultado, pouco me importa qual foi o momento do resultado para definir o momento em que o crime foi praticado. Entenderam? Isso pode vir na prova de forma bem tranquila, de forma bem de presente. A prova pode dizer assim, ó, João atirou em Pedro em janeiro, Pedro morreu em agosto, ó, o momento da ação ou da omissão é em janeiro, o momento do resultado qual é? Agosto. Aí a prova pode te perguntar, qual lei eu aplico para esse crime? A lei que era vigente em janeiro ou a lei que era vigente em agosto? Entenderam? Pronto. Não é fácil identificar isso aqui? Isso aqui é simples. A prova pode te dar isso dessa maneira, e se vier assim, vai ser tranquilo para a gente responder. Mas cuidado com uma coisa, observa, não é que o resultado, o momento do resultado, não é que ele não sirva para nada no direito penal. Ele tem outras funções. Por exemplo, é a partir do momento do resultado que eu começo a contar o prazo prescricional. Se o cara atirou em janeiro e a vítima morreu em agosto, esse homicídio é tentado ou consumado? Consumado. Foi praticado quando? Em janeiro. A partir de quando eu começo a contar a prescrição? De agosto. Porque o prazo prescricional, como regra, eu conto do momento da consumação do crime. Ou seja, do momento do resultado. Agora, na hora que eu vou identificar qual lei penal no tempo deve ser aplicada, eu esqueço o resultado, pouco me importa o resultado. Ah, Leandro, a prova disse que o cara só morreu 5 anos depois, pouco me importa os 5 anos depois, o que me interessa é o momento da ação ou omissão, para definir o momento em que o crime foi praticado, para definir o tempo do crime. E aí as provas objetivas costumam usar essa ideia aqui, ó. Portanto, para definir o tempo do crime, o código adota a teoria da atividade. A teoria da atividade. Ou seja, é no momento em que a ação ou omissão foi praticada, é no momento em que a conduta foi praticada, ou seja, é no momento da atividade criminosa que eu identifico o momento do crime. E a partir daí, eu saberei qual lei penal devo aplicar quando houver sucessão, ok? Presta atenção, o código não adota a teoria do resultado, ó. A teoria do resultado, ela não é adotada para o momento do crime. Entenderam? A teoria do resultado não é adotada para o momento do crime. A teoria do resultado foi adotada para o início da contagem do prazo prescricional. A partir de quando eu começo a contar a prescrição? A partir do resultado, não é? Então, para o início da contagem do prazo prescricional, adota-se a teoria do resultado, ok? Também não se adota para o tempo do crime a chamada teoria da ubiquidade. Também chamada de teoria mista. Teoria mista ou da ubiquidade. Ou seja, para o tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Exclusivamente. Por que eu coloquei essas duas outras aqui? Porque as provas objetivas costumam colocar como pegadinha. Beleza? Vai ter lá A, B, C, D. Dentre elas, vai ter algumas dizendo lá que o código adota a teoria do resultado para o momento do crime. Ou a teoria da ubiquidade para o momento do crime. Ou a teoria mista para o momento do crime. Entenderam? Aí vocês sabem que essas duas aqui estão incorretas. O que está correto aqui para o tempo do crime? Teoria da
atividade. Me importa o momento em que a atividade criminosa foi praticada. Olha, essas outras teorias aqui, não é que elas não sirvam para nada, não. A teoria do resultado, já vimos, é usada para definir o início da contagem do prazo prescricional, não é isso? E a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, é usada para definir o lugar do crime. Lugar do crime se define pela teoria da ubiquidade, ou teoria mista, ok? Início da contagem do prazo prescricional é teoria do resultado, mas o tempo do crime se define pela teoria da atividade. Me importa o momento em que a atividade criminosa foi praticada. Tá bom, gente? Ó, a prova pode cobrar isso de vocês com um crime que é chamado de crime instantâneo. A prova pode cobrar com um crime chamado de crime instantâneo. E se assim o fizer, é bem fácil. Qual é o momento em que um furto foi praticado? No momento em que eu subtraio, não é? Retirei da vítima, ó, pratiquei o furto. Qual lei penal eu aplico para esse furto? A lei penal vigente nesse momento. Leandro, e se entrar em vigor uma outra lei antes da sentença, posso aplicar essa outra lei que entrou em vigor antes da sentença? Depende. Se ela for mais benéfica, ela pode retroagir, não pode? Mas a regra não é isso. Qual é a regra? A regra é aplicar a lei do momento da conduta, do momento da subtração. A regra é aplicar a lei do momento da atividade. Não é isso? Eu não vou pensar em resultado ou outras hipóteses para isso. Então, a prova pode cobrar isso com crime instantâneo, ou, o que é mais provável, pode ser que ela cobre isso com um crime permanente. Qual é a diferença de um crime instantâneo para um crime permanente? No crime instantâneo, gente, a conduta ela é praticada em um instante e ela se esgota. Cuidado que os efeitos até podem perdurar, mas a conduta em si se esgota em um instante. Esse é o crime instantâneo. E qual é o crime permanente? É aquele cuja conduta se prolonga no tempo. O principal exemplo de crime permanente é sequestrar. Sequestrar alguém é uma conduta que acaba se perdurando no tempo, sim ou não? Ó, eu mato em um instante, mas para sequestrar demora. Pode ser até que demore vários dias, pode ser até que demore vários meses, ou até, em algumas hipóteses, é possível que demore vários anos. Entenderam? Então a conduta sequestrar, ela se prolonga no tempo, enquanto a conduta matar é instantânea. Olhar para a conduta matar, que é instantânea, é mais fácil visualizar o momento da atividade, o momento do crime. Entenderam? Matar, subtrair, constranger, estuprar, né? São condutas em que é mais fácil você visualizar exatamente o dia em que essa conduta foi praticada. É mais tranquilo, porque elas são condutas instantâneas. Só que existem condutas que não são instantâneas. Existem condutas que são permanentes. Existem condutas que se prolongam no tempo. Querem ver outro exemplo? Guardar a droga. Guardar a droga não é uma conduta instantânea. É uma conduta que se perdura no tempo. Porque enquanto eu estiver guardando a droga, eu estou praticando aquele mesmo crime. Imagina aí, e se eu ficar um dia só guardando a droga? Um dia só. Dá para ter dúvida de qual lei penal eu aplico? Não, porque se foi um dia só valia uma lei, é ou não é? Não tem como ter duas leis no mesmo dia. Não existe duas leis no mesmo dia. Ou a lei vale para um dia e a outra vale para outro dia, mas não tem essa de uma lei valer até 12 horas de um dia e a outra lei valer nas 12 horas restantes desse mesmo dia. Vocês entenderam? Então, se a conduta foi praticada em um só dia, eu não tenho dúvidas de qual lei penal eu vou aplicar, porque eu terei necessariamente aquela lei valendo naquele dia. O problema é, e quando essa conduta demora vários dias, aí pode ser que no meio do caminho entre em vigor uma nova lei, é ou não é? E aí a gente vai ter que pensar em quais dessas leis, ou qual dessas leis vai ser aplicada para esse caso concreto, tá? Diga aí, minha amiga.
Certo. E ele termina, né, e perdura 30 dias para as pessoas se adaptarem à vacância. Isso. Dia 3, por exemplo, de março. Não 3 de março. Ó, o pacote anticrime, ele foi publicado em 24 de dezembro. Ele foi publicado em 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor 23 de janeiro de 2020. Não. O período de vacatio legis já contou entre o dia 24 de dezembro de 2019 e 22 de janeiro. Ou seja, no dia 23 ele já está valendo. 23 de janeiro de 2019, ele já está valendo. Agora, a gente poderia pensar nessa dúvida que você solicitou aí para a gente. Ó, vem cá. E durante o período de vacatio legis, eu posso aplicar uma lei? Guarda essa dúvida, que a gente fala dela já, tá? Já a gente fala dela. Fechado? Beleza? Guarda essa dúvida aí. Durante um período de vacatio legis, uma lei pode ser aplicada? Em que medida eu posso pensar na aplicação dessa lei? Guarda essa dúvida na cabeça, que já a gente trata disso aí. Então, ó, beleza. Essa ideia básica aqui, da teoria do crime, ela vai valer adequadamente para um crime, para a gente identificar, né, do tempo do crime, para a gente identificar o momento em que o crime foi praticado. Pode ser que um crime seja praticado durante 1 ano? Pode. Pode ser que um crime seja praticado durante 10 anos? Pode. Mas é mais comum que um crime seja praticado em um único dia. Isso é o mais comum, né? O mais comum é que um crime seja praticado em um único dia, porque a maioria dos crimes são instantâneos. A maioria das ações, a maioria das condutas são instantâneas. Então, o mais comum é que um crime seja praticado em um único dia. Mas é possível que a conduta se prolongue no tempo, abarcando o espaço temporal de mais de um dia. Entenderam? Fechou? Beleza. Volta para cá, porque olha só. Já que eu sei como identificar o momento do crime, eu quero começar a falar com vocês agora sobre esse princípio aqui, ó, princípio da anterioridade da lei penal. Que diabo é esse princípio da anterioridade da lei penal? O princípio da anterioridade da lei penal determina que eu só posso aplicar a um crime a lei que for vigente e eficaz no momento do crime, ok? O princípio da anterioridade da lei penal determina que eu só posso aplicar a um crime a lei que for vigente e eficaz ao tempo do crime. Ok? Então, se uma lei não for vigente e eficaz, eu não vou poder aplicar. Essa é a regra geral. Ok? Leandro, de onde é que se extrai o princípio da anterioridade da lei penal? Daqui, da legalidade, que está no artigo 1º do Código Penal. Olha só. Não há crime sem lei anterior. A lei precisa ser anterior. Está vendo? Daqui eu extraio a ideia da anterioridade da lei penal. Dá para eu dizer, preste atenção, que a anterioridade da lei penal é um subprincípio do princípio da legalidade? Dá. A prova pode chamar de princípio decorrente, também está igualzinho, está certinho, né? Então, ó, dentro da ideia de legalidade, eu vou extrair a anterioridade. A lei precisa ser anterior. Por que a lei precisa ser anterior? Porque na hora que eu vou pensar em aplicação do direito penal, eu tenho que lembrar da seguinte ideia: segurança jurídica. Segurança jurídica. Por que a nossa sociedade vive da forma como vivemos hoje? Porque nós conseguimos ter previsibilidade das consequências dos nossos atos. Se os nossos atos tivessem consequências imprevisíveis, nós não iríamos conseguir viver como vivemos. Imagina que um vizinho seu chama você para constituir uma empresa para vender cerveja. Você vai fazer uma parceria com o seu vizinho para montar um depósito de bebidas para vender cerveja. É possível fazer isso? Essa atividade é uma atividade lícita? Mas vem cá, e se no futuro essa atividade vier a ser considerada ilícita, imagina que no futuro o álcool entra para o rol de substâncias proibidas da Anvisa e vender álcool passa a ser tráfico de drogas. Vocês entenderam? Vamos lá. Você pode ser punido
por hoje vender álcool enquanto essa substância não está no rol de drogas da Anvisa? Sim ou não? Porque nós temos na nossa sociedade previsibilidade. Já pensou se fosse possível que o Estado incluísse o álcool no rol de substâncias ilícitas da Anvisa e punisse você retroativamente? Ou seja, imagina a insegurança que nós viveríamos, né? Porque nós não teríamos como prever quais seriam as consequências das nossas ações no dia a dia. E na hora que a gente vai pensar na aplicação do direito penal, gente, a gente tem que botar isso aqui na cabeça. Ó, a aplicação do direito penal deve gerar segurança jurídica, deve gerar previsibilidade. Essa segurança jurídica, essa previsibilidade é indispensável para que a gente viva da forma como vivemos hoje, entenderam? E para isso, o que eu faço? Bom, para isso, eu mantenho uma regra de que eu aplico para uma conduta a lei vigente no momento da conduta. Se você e seu vizinho resolveram vender álcool quando vender álcool não era crime, então a lei que eu aplico para você é a lei vigente nesse dia, no dia em que você resolveu vender álcool quando a conduta não era considerada uma conduta ilícita. Essa ideia eu extraio daqui da ideia de lei anterior e é o chamado princípio da anterioridade da lei penal. Através desse princípio, a gente vai identificar que eu só posso aplicar a um crime a lei que for vigente e eficaz ao tempo do crime. Qual é o tempo do crime? Depende. Eu vou ter que identificar isso também, né? Porque se for instantâneo, é mais fácil. Se for permanente, demora mais. Não é verdade? Se for instantâneo, como regra geral, um dia só. Se for permanente, essa conduta vai se prolongar no tempo. Entenderam? Ok? Então a gente vai ter que fazer essa análise para pensar. Agora vamos lá. Beleza. Uma lei vigente, mas não eficaz, pode ser aplicada, gente? Uma lei vigente, mas não eficaz, pode ser aplicada? Não. Essa é a regra. Lembra disso. Eu só aplico a um crime a lei vigente e eficaz ao tempo do crime. Uma lei para se aplicar, ela não depende só de vigência, ela depende também de eficácia. A ideia da eficácia, no âmbito do direito penal, está ligada, como regra geral, ao período de vacatio legis. Por exemplo, o pacote anticrime foi publicado na imprensa oficial no dia 24 de dezembro de 2019. Percebeu? A publicação do pacote anticrime, ocorreu no dia 24, nesse dia aqui, 24/12/19. A partir do dia em que ele foi publicado na imprensa oficial, ele é vigente, integra o nosso ordenamento jurídico. É uma lei vigente, mas peraí, mas colocaram um período de vacatio legis de 30 dias, não é isso mesmo? Ou seja, durante esse período de 30 dias, essa lei que é vigente, ela não é eficaz. A eficácia dela só vai ocorrer no dia 23/1/2020. Entenderam? Então essa lei, durante esse período, ela é vigente. Ela integra o nosso ordenamento jurídico. Foi publicada pela imprensa oficial, mas ela carece de eficácia. Então, se alguém praticar uma conduta nesse dia aqui, no dia 22, pode ter aplicado esse pacote anticrime? Não, porque uma lei só se aplica se ela for vigente e eficaz. Entenderam? Agora, quem cometeu o crime aqui no dia 24, já aplico. Porque agora eu já tenho vigência e eficácia, já que transcorreu o período de 30 dias da vacatio legis. Entenderam? Fechou? Então imagina, antes disso, não era crime. A partir disso aqui passou a ser. Eu não posso punir alguém que praticou a conduta no período de vacatio legis. É ou não é? Porque a lei só se aplica se ela for vigente e eficaz. Mas e se ela for mais benéfica? Entenderam? E se ela for mais benéfica? Imagina que esse pacote anticrime
descriminalizou uma conduta que era crime. Só que tem um período de vacatio legis de quantos dias? 30. Mas era crime antes disso, deixou de ser. Entenderam? Imagina que essa conduta descriminalizou o tráfico de drogas. Essa lei aqui descriminalizou o tráfico de drogas. E tem uma cacetada de gente cumprindo pena por tráfico, não tem? Solta ou não solta? Então vamos lá, preste atenção. Olha o que pode acontecer. Essa lei que foi publicada nesse dia tem um período de vacatio legis de 30 dias. Vocês estão me dizendo que se a lei for mais grave, não se aplica no período de vacatio legis, é ou não é? Mas se ela for mais benéfica, mesmo no período de vacatio legis eu posso aplicar. É isso mesmo? Entenderam? Pronto. Então o juiz pegou o caso de João, que estava preso, cumprindo pena, e disse: ó João, a nova lei não mais considera a sua conduta como crime. Extingo, portanto, a punibilidade pela retroatividade do abolício criminis, vá para casa. E deu essa decisão nesse dia aqui. Em quantos dias o MP pode recorrer? Em quantos dias ele pode recorrer? Recurso de apelação. Qual é o recurso? 5 dias, não é isso mesmo? Então o MP tem 5 dias para recorrer. Se não recorrer, acontece o quê? Trânsito em julgado da decisão. E se a decisão transitar em julgado, faz o que agora com ela? Nada. Vai chorar no pé do caboclo lá no Campo Grande, né? Porque não tem o que fazer para reverter uma decisão que transitou em julgado aqui. Vocês entenderam? Aí, olha, presta atenção. O juiz aplicou a lei aqui, tinha esse prazo de 5 dias para recorrer, o MP não recorreu, nesse dia transitou em julgado. Só que aconteceu o seguinte: antes dos 30 dias, o Congresso foi lá e voltou atrás. E revogou a lei, 3 dias antes dela entrar em vigor. E agora faz o quê? Transitou em julgado, já era. Qual o recurso cabível, aliás, qual a ação cabível para questionar uma decisão que transitou em julgado? No processo civil, ação rescisória, é ou não é? Tem prazo? Quantos anos? 2. Qualquer pessoa pode entrar com uma ação rescisória, não pode? Tanto o autor da ação quanto o réu, é ou não é? Beleza. Então, no processo civil, qualquer das partes pode se valer de uma ação rescisória em um prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado. É isso mesmo? Beleza. No processo penal é assim? Primeiro, só quem pode questionar o trânsito em julgado é a defesa. O Ministério Público não pode. Só existe revisão criminal em favor da defesa. Não se admite revisão criminal em favor da sociedade. Portanto, se houve trânsito em julgado e uma das partes quer questionar isso no processo penal, se for o Ministério Público, ele não pode. Não existe revisão criminal em favor da sociedade. A revisão criminal no processo penal é peça exclusiva da defesa. É diferente do processo civil, não é? Que no processo civil, qualquer das partes poderá entrar com uma ação rescisória, não é assim? Tem outra diferença também, presta atenção. Em quanto tempo eu posso entrar com uma revisão criminal? Qual é o prazo para a revisão criminal? E aí? No processo civil tem prazo? Que prazo é esse? E no processo penal, a qualquer tempo, porque a revisão criminal, ela tutela o patrimônio moral do condenado. Por exemplo, hoje, um descendente de Lampião pode entrar com uma revisão criminal questionando uma condenação que ele obteve no início do século passado. Desde que ele tinha provas de que era inocente e foi condenado injustamente. Hoje, um descendente de Lampião pode entrar com uma revisão criminal
pedindo que um processo de 1919 seja reanalisado e que uma nova decisão seja dada pelo Poder Judiciário, porque a revisão criminal, ela tutela o patrimônio moral do condenado. Entenderam? Fechado? Então é diferente do processo civil. Agora a questão aqui é a seguinte, vamos lá. E se transitou em julgado, o Ministério Público pode questionar isso? Não pode. Mas vem cá, Leandro, aplicou uma lei que sequer foi dotada de eficácia, porque foi revogada durante o período de vacatio legis. Entenderam o problema que a gente tem? Leandro, isso na prática não vai acontecer nunca. Já aconteceu no Brasil algumas vezes. Nós tivemos um Código Penal que foi publicado em 1965, com um período de vacatio legis de 1 ano. Aí, antes de entrar em vigor, eles prorrogaram por mais 2 anos. Aí, depois, prorrogaram de novo por mais 2 anos. E aí, antes desses 2 anos, foi revogado, sem sequer entrar em vigor. Entenderam? Então, uma lei durante o período de vacatio legis, ela, como regra geral, não deve ser aplicada, mesmo que favoreça o réu. Essa é a posição da jurisprudência. Vocês entenderam? Uma lei no período de vacatio legis, ela não deve ser aplicada, mesmo que favoreça o réu. Leandro, peraí. Então quer dizer que uma lei entra em vigor, dizendo que uma conduta não é mais crime, e o cara que está cumprindo pena por aquele crime vai continuar preso? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é, a nova lei não vai se aplicar, até que ela seja adotada de eficácia. Essa eficácia só vai vir com o transcurso do período de vacatio legis, é ou não é? O que o juiz deve fazer aqui então? Vamos lá, ó. A nova lei diz que não é mais crime traficar, é isso? Então, eu, juiz, vou dar a seguinte decisão. Expesso o alvará de soltura para todos os presos por tráfico e suspendo o processo. E eu vou esperar o transcurso dos 30 dias. Se efetivamente essa nova lei for dotada de eficácia, eu extingo a punibilidade dos crimes por eles praticados. Se essa lei for revogada, antes de entrar em vigor, eu mando prender todo mundo de novo, para continuar o cumprimento das penas. Entenderam? Ou seja, eu não aplico a lei, porque se eu aplicar, pode ser que ela seja revogada antes, e eu não vou ter mais o que fazer, caso o Ministério Público não recorra, é ou não é? Porque vai transitar em julgado. Aí, para suprir essa lacuna de ideias, ao invés de aplicar a lei, eu mando soltar quem está naquelas condições, porque também não é justo que alguém continue preso, cumprindo pena por uma conduta que a nossa sociedade não mais considera como criminosa. Então eu expesso o alvará de soltura para todo mundo e suspendo o processo. Suspendo também o curso da prescrição e aguardo para verificar se essa nova lei vai ser revogada antes ou não do período de vacatio legis. Não sendo revogada, as pessoas já estão soltas, né? Então não estou cometendo injustiça por conta disso. Eu vou lá e aplico a lei, extinguindo a punibilidade pela retroatividade aí do chamado abolício criminis. Fechado, gente? Beleza? Então lembra disso, ó. Pela ideia do princípio da anterioridade da lei penal, eu aplico a um crime a lei que for vigente e eficaz ao tempo do crime. Se uma lei for só vigente, mas se ela não for dotada de eficácia, eu não aplico. Leandro, e se ela for mais benéfica? Não é justo que os caras fiquem presos por 1 ano, aguardando só o período de vacatio legis, para que eu possa soltar todo mundo. Ok, então eu solto todo mundo, suspendo o processo, e suspendo o curso da prescrição, e aguardo. Se nesse período de 1 ano, a lei efetivamente se tornar eficaz, eu aí aplico ela. Se não, eu volto tudo e digo, ó, gente, era só uma brincadeira do Congresso, né? Vocês vão ter que voltar para continuar a cumprir as penas e ponto final. Dúvidas? Não? Fechado? Podemos ir em frente? Show de bola. Então, ó, oi.